extremamente conhecida. E nós realmente nos atemos a ela em relação ao desenrolar dela, ao encontro. O pastor David mencionou também essa palavra. Eu glorifico a Deus por isso. Como foi dito, Deus não olha o externo, mas olha o coração. Né? E assim Davi foi levantado. Mais a palavra do Senhor começa dizendo assim. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 1. E os filisteus ajuntaram os seus arraiais para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, no termo de Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale do Carvalho e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam no monte da banda da Além, e os israelitas estavam no outro monte da banda da Quem, e o vale estava entre eles. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze. E trazia grebas de bronze por cima dos seus pés e um escudo de bronze entre os seus ombros. E a haste da sua lança era como o órgão do tecelão, e o ferro da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia um escudeiro. E parou e clamou às companhias de Israel e disse-lhes: para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei entre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. E Davi era filho de um homem efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos, e nos dias de Saul era este homem já velho e adiantado na idade entre os homens. Foram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé e seguiram a Saul à guerra, e eram os nomes de seus 3 filhos que foram à guerra: Eliabe, o primogênito, e o segundo Abinadab, e o terceiro Samá. E Davi era o menor, e os 3 maiores seguiram a Saul. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. E disse Jessé a Davi seu filho: toma, peço-te que teus irmãos um éfa deste grão tostado e estes 10 pães, e corre e a levá-los ao arraial a teus irmãos. Porém, estes 10 queijos de leite leva ao chefe de 1000, e visitarás teu irmão, a ver se lhe vai bem, e tomarás o seu penhor. Estavam Saul e eles e todos os homens de Israel no vale do Carvalho, pelejando contra os filisteus. Davi então se levantou de madrugada e deixou as ovelhas a um guarda, e carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara, e chegou ao lugar dos carros, quando já o arraial saía em ordem de peleja, e a gritos chamavam a peleja. E os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. E Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem e correu à batalha. E chegando, perguntou aos seus irmãos se estavam bem. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele, e temiam grandiosamente. E diziam os homens de Israel: vistes aqueles homens que subiu?
pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que ao homem que ferir o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará a sua filha, e fará livre a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão àquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi: que eu fiz agora? Porventura não há razão para isso? Desviou-se dele para outro e falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. E ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul, e mandou em busca dele. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a tua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele e o feria, e a livrava da sua boca, e levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Assim feria o teu servo leão como o urso, assim será esse incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Eu vou repetir esse verso porque é para mim e para a sua vida. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso, e ele me livrará da mão deste filisteu. Amém, o Senhor livrará a mim e a você da boca do inimigo, porque nós não pertencemos a ele, mas ao Senhor dos exércitos. Aleluia. E Saul vestiu a Davi dos seus vestidos e pôs-lhe sobre a cabeça o capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre os seus vestidos e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si, e tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, e pô-los no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda, e se foi chegando ao filisteu. O filisteu também veio, e se vinha chegando a Davi, e o que levara o escudo ia diante dele. E olhando o filisteu, e vendo Davi, o desprezou, porquanto era mancebo, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: venha a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial do filisteu darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há um Deus de Israel. Eu paro aqui. É uma história muitíssimo conhecida, e ele me trouxe à mente na sexta-feira essa mensagem. Eu passei boa parte da sexta, passei ontem e boa parte do dia de hoje como se não lembrasse dela. Quando foi à tarde, ele me trouxe novamente a lembrança. E ele me trouxe a lembrança começando a falar dos vales, porque a primeira imagem que ele me trouxe foi justamente a imagem do povo filisteu no alto de um monte, o povo de Israel no alto do outro monte,
e o vale no meio. E o que isso sinaliza para mim e para você? Sinaliza que todos nós passaremos por vales, por lutas, por dificuldades, por problemas, e não há como escapar. Porque por mais que nós estejamos hoje num local, num dado momento, teremos que ir ao outro e teremos que passar por esse vale. Só que, o que o Senhor chama a atenção minha e de vocês essa noite? É muito comum quando nós pensamos em vale, pensamos em dificuldade, pensamos em momentos de aflição, momentos de luta, momentos de problemas, muitas vezes momentos até para voltar, para retroceder. Só que o Senhor, Ele quer nos levar a olhar de uma outra forma. Ele quer nos levar a olhar para o vale como um momento de oportunidades, um momento de crescer em meio a dificuldades, nos tornar alguém mediante um povo que sejam diferentes. Alguém que olha para a situação e pensa, poxa, não é bem assim. Ontem eu estava conversando com uma pessoa e essa pessoa comentou, me fala por que é um bom dia. Aqui está ruim de venda hoje, no sábado eu trabalho com meu pai no centro. Aqui tem pessoas que nem descolaram ainda, tem pessoas que estão aí paradas. Eu deixei ele falar. E falou 2, 3 minutos ali. Falei, abracei ele e vem cá. Sabe por que hoje é um bom dia? Porque, primeiro, a misericórdia do Senhor se renovou na sua vida. Segundo, você tem um lugar para pôr a cabeça e deitar. E fui dando motivos. Ele é conhecedor da palavra também. Quando eu terminei, é um bom dia para você? É um ótimo dia, um dia maravilhoso, glória a Deus, aleluia. E fui indo. Agora, pensa nos problemas, nas lutas e dificuldades que você vive. Será que nós temos realmente tanto motivo para reclamar? Vamos pensar em Davi. Imagina se ele tivesse um complexo de inferioridade. Ele fosse aquele que, por ser o menor da casa, aquele que pastoreava ovelhas, e que talvez tivesse tido uma sorte aí de dar um jeitinho num leão e num urso. Deu sorte, né? Ao saber daquele homem zarrão, falou, não vou ali não, aquilo ali é crente, meus irmãos são homens de guerra, eles não estão querendo ir. Por que eu vou meter nessa empresa? Só que muitas vezes nós caímos nessa situação sem percebermos. Nós olhamos para o problema, olhamos para a dificuldade e sem perceber, nós glorificamos a Satanás. Pastor, você está maluco? Não estou não. Nessa vida, nós só temos 2 condições que nós podemos atender. Ou glorificar a Deus ou a Satanás. Seja o seu falar sim ou não, que fugir de Deus, você é maligno. Não tem meio termo. Então, muitas vezes, nós agimos de forma ingrata. E agindo de forma ingrata, acabamos glorificando o inimigo. Só que não. Esse homem viu, nesse momento, uma grande oportunidade. Não apenas para ele. Porque, vamos falar no versículo 26 desse texto. Olha só, um homem que está atento a toda situação. É como se ele falasse, opa, a minha chance está aí. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo, que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Olha só, o interesse, quem viu a chance. É muito comum nós escutarmos de pessoas que estão passando por dificuldade, às vezes desempregadas, e olham para a situação e falam, meu Deus, o que eu vou fazer? Acabou tudo para mim agora, a hora que acabar esse dinheiro, o que eu farei? Só que esse pode ser o momento que Deus preparou para você, porque muitas vezes você vai olhar para aquela situação, você pela sua vontade, talvez você não fizesse, por quê? Porque como homem, naturalmente, olha para a situação, e lógico, pensando num país que está em crise, fala, eu vou me segurar por aqui, porque aqui é garantido. Só que, quem garante para você que Deus não quer te levar num lugar de honra, num lugar excelente, ou gerar uma situação para que você possa viver algo novo nele, ou ainda, além disso, te levar a viver as promessas dele ministerialmente, falar do amor dele, levar a vida que você recebeu. Pois isso aconteceu com Davi. Porque quando ele escutou isso, ele já tinha também atentado no que ia acontecer.
Opa, o homem que fizer isso vai levar a filha do rei. Não vai pagar mais impostos. Opa, vai ser alguém diferenciado aí no meio. A minha casa, a casa de Davi, nunca mais terá que se preocupar com impostos. Como é que nós estamos vendo as lutas que estamos passando? Será que estamos olhando para as lutas e falando, meu Deus, essa luta é grande demais, eu não vou conseguir? Ou será que nós estamos trazendo o Senhor para essa luta e falando, Senhor, luta essa luta por mim. Quem vai à minha frente é o Senhor dos Exércitos. Como temos adotado? Qual postura temos adotado? Porque o inimigo a todo tempo ele busca oprimir, entristecer, para que nós, no primeiro momento, paremos. No segundo momento, nós venhamos perder o foco. E daí por diante, deixarmos de colher as bênçãos que o Senhor tem separado para mim e para vocês. O tempo inteiro, Ele coloca diversas pedras de tropeço, para que nós não venhamos viver tudo aquilo que o Senhor tem preparado para mim e para você. Quantas promessas o Senhor tem para você? Pensa um pouquinho. Quantas vezes o inimigo colocou dúvida, medo, preocupação, só que eu continuo falando. Falei para agora há pouco. O inimigo na vida do cristão, ele só se levanta para cair e do chão ver a vitória do Senhor na minha, na sua vida, para a glória de Deus. Aleluia, Jesus. Vamos ler o versículo 23. Estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras que Davi as ouviu. Olha só. Imagina aquele problema que muitas vezes eu e você evitamos. Você até lembra aqui, e muitas vezes eu falo, você fala, Deus me livre dessa situação, estou fora disso aí, não quero saber disso. Só que nós devemos lembrar que muitas vezes, assim como aconteceu com Jó, Deus permite situações para que nós possamos ir até elas e através dela crescer em graça, crescer em comunhão, crescer em entendimento, discernimento, buscar mais o Senhor, ser dependente dele. Por quê? Enquanto nós estivermos vivendo uma situação cômoda, tranquila, muitas vezes não procuraremos o Senhor. Muitas vezes, por quê? Está confortável, está tranquilo, eu consigo fazer dessa forma. Mas, no vale, mediante a luta, mediante os problemas, é a hora que nós colocamos nosso joelho no chão e minimamente nós falamos, Senhor, me ajuda. É a hora que o Senhor tem um tratar particular com cada um de nós. É a hora em que Ele verdadeiramente se torna íntimo de mim e de você. É a hora que Ele quer ouvir você chamar, Pai, fala comigo, eu quero ouvir a Tua voz. Pai, me ensina. Pai, me ajuda. É isso que Ele quer fazer comigo e com você. Aí, estou perguntando, será que o vale, será que a dificuldade realmente é um problema ou pode ser uma bênção? Não vou dizer que pode, é uma bênção. Dependendo da forma como nós olhamos. Imagina essa cena desse versículo 23. O filisteu vinha subindo, chegando. E as pessoas que estavam olhando? Eu tenho certeza que naquele meio tinham pessoas que, enquanto ele subia, estavam pensando, se esse cara abrir um passo, eu vou correr do outro lado. Acontece no nosso dia a dia. Mas em compensação, Davi não. Davi, ele olhava para aquele homem como quem não aceitava a situação. Ele olhava para aquele homem pensando, poxa, quem é esse cidadão aí que vem enfrentar o exército de Deus vivo? Olha só a diferença. A diferença no olhar, no pensar. Mas por quê? Primeira coisa, ele dependia do Senhor. Ele fazia as coisas do Senhor, porque ele era pastor de ovelhas, cuidava das ovelhas do Senhor. E isso, veja bem, ele ainda, entre aspas, estava começando o caminhar dele. Isso nos traz à mente a situação que muitas vezes nós vivemos no dia a dia, nós escutamos constantemente. Eu tenho que procurar um pastor para fazer isso, fazer aquilo, ou vir na minha casa orar, ou sei lá o quê. Só que tem um pequeno porém. Homem, o Senhor te levantou como sacerdote na sua casa.
Mulher, o Senhor também te levantou como um sacerdote para o seu lar, pessoas de batalha para orar, para guerrear contra o inimigo e não aceitar nenhum tipo de opressão ou tentativa de derrubar você. A luta começa dentro da sua casa. Nós sim vamos orar, vamos interceder, vamos buscar, mas é necessário um posicionamento claro no Senhor, um posicionamento de não desistir, de não aceitar. O inimigo pode se levantar, mas ele está lidando com qualquer um, está lidando com o servo do Senhor, está lidando com você que serve ao Senhor. Não devemos aceitar isso de forma alguma. Uma outra coisa, vejam esse momento onde ele experimentou uma veste diferente, experimentou roupas, só que ele começou a andar e viu que aquilo não era para ele. Aquelas armas, aquelas ferramentas não eram para ele utilizar. Isso, o Senhor me trouxe claramente à minha mente um algo. Como temos lutado as nossas lutas no dia a dia? Pense nas dificuldades que você vive, os problemas que você tem, alguma luta particular que você tenha. A minha luta particular é o carro, porque eu tenho pé pesado. Todo mundo aqui sabe. Se der um espacinho, eu ando. E a minha esposa, glória a Deus por isso, ela puxa a minha orelha de vez em quando também, de vez em sempre, né, irmão? Glória a Deus por isso. Estou confessando meu pecado nos meus pecados, né? Agora, qual que é a sua luta? Qual que é a sua dificuldade? Mediante essa luta que você conhece muito bem, e o Senhor também conhece, como você tem lutado? Será que você tem lutado com as ferramentas certas? Será que você tem buscado resistir com as ferramentas certas? Vamos chegar nisso daqui a pouco. Uma outra coisa. Ele viu a vitória. Ele não permitiu que a sua juventude o detivesse. Como assim? Muitas vezes aquele que acabou de se entregar ao Senhor, acabou de receber a Cristo como Senhor e Salvador, ou ainda fez algum tempo, mas não conhece também a Escritura, muitas vezes ele acha que ele não é a pessoa capacitada para fazer aquilo, não é a pessoa que pode de repente ir lá orar, que ele não pode de repente falar um algo da parte do Senhor para outras pessoas. Não. A partir do que você começou a caminhar com o Senhor, você também pode, deve orar por outras pessoas, você deve interceder, e pegando o gancho do pastor Leandro, fazendo para aquela pessoa que você talvez não tenha tanta intimidade, ou que é seu inimigo mesmo, orar por ele, operar a favor do Senhor na vida daquele homem, para a glória de Deus. Uma outra coisa muito importante que nós temos que ter o tempo todo os nossos olhos. Ele viu a vitória antes de lutar a batalha. Só que para ele fazer isso, se nós analisarmos todo esse trecho que foi falado, fala um trecho de vários dias, 40 dias. Quantas situações esse homem viveu? O quanto ele deve ter meditado? O quanto ele deve ter estudado, analisando a situação? Tipo, se eu for para a esquerda, vai acontecer isso. Se eu for para a direita, vai acontecer aquilo outro. O Senhor nos chama também para nós acompanharmos toda a situação. E muitas vezes o Senhor até já falou para nós do escape que Ele tem. Mas, por nos atentarmos demais para a dificuldade, esquecemos, primeiro, de olhar para o Senhor. Segundo, olhar para o escape que Ele já deu. E muitas vezes, através do escape, a bênção que Ele já preparou. Porque estamos atentos apenas ao problema. É comum nós escutarmos, meu Deus do céu, aquela conta vai vencer no dia tal, eu não tenho dinheiro, o que eu vou fazer? Não, hoje faltam 15 dias, amanhã faltam 14, depois são 13. A aflição aumentando, dificuldade aumentando, a agonia aumentando. Só que ele está ali atento ao prazo que está acabando. Esquecendo de procurar os meios para resolver aquele problema, deixando entrar na ansiedade, deixando entrar no desespero, na agonia. Só que aonde há ansiedade não há fé suficiente. Se não há fé suficiente, o Senhor também não opera. Então,
Senhor chama a mim e a você nessa noite para nós acalmarmos o nosso coração, descansarmos completamente nele, para que ele possa operar. O inimigo é especialista em gerar situações para que nós venhamos ficar desesperados, porque quando estamos desesperados, perdemos o foco no Senhor. Ah, mas em casa não tem comida. Ah, mas em casa não tem água. Ah, em casa não tem luz. Acalma o teu coração, porque o necessário o Senhor vai prover na sua e na minha vida. Ou será que alguém aqui, em meio às lutas, aos problemas que passam, está faltando algo? Eu tenho certeza que o Senhor tem provido na sua vida como tem provido na minha. Eu glorifico a Deus por isso. Ainda, a irmã falou agora há pouco, do Salmo 121. Literalmente, nós temos que trazer esse salmo no coração para acalmar mesmo, para lembrarmos que o Senhor opera em nosso favor. Da onde que vem o socorro? Eleve os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. E cara, esse que criou os céus e terra, você acha que ele não tem condição de suprir o que você precisa? Você acha que ele não tem condição de abrir uma porta de emprego, de trazer cura, de botar comida na sua casa, de te dar a paz, te dar alegria? Ele é Deus. Só que ele nos convida para descansarmos nele, para que ele possa operar. Tirar a mão do problema completamente. Falar, Senhor, está aqui. Agora é o Senhor que faz. Porque eu não consegui fazer até agora. Só que muitas vezes nós esquecemos. Fazemos o quê? Senhor, está aqui o problema. Pode levar, Senhor. Continua seguro. E não solta completamente. Se o Senhor puxasse, não, Senhor, eu não posso me soltar, porque eu estou me segurando nele. Enquanto não soltarmos, o Senhor não perde. Tem alguma coisa que você está aprendendo nessa noite? Tira a mão, entrega para o Senhor. Ele sabe o que é melhor para você. Ele sabe o que é melhor para mim. Tenha certeza que Ele vai fazer o melhor para você. Desde que você renuncie, desde que você abra a mão, desde que você deixe de fazer. Ainda, muitas vezes eu escuto pessoas falarem, brincando, né, mas sem perceber, trazem isso para o dia a dia. Lembra daquele bichinho desanimado que falava, ó céus, ó vida, ó azar? Quantos de nós, muitas vezes, não agimos com espírito derrotista? Sabe a síndrome do coitadinho? Síndrome da coitadinha? Ah, não, mas eu não posso fazer não porque eu sou um coitado, eu sou um Zé Ninguém, eu sou isso aqui não é para mim. Como é que você pode falar que não é para você? O Senhor te falou? Eu duvido que ele ia falar dessa forma. Se não fosse para você, ele ia mostrar meios, ia mostrar de uma outra forma de falar que não é para você. Agora, como é que você pode acatar algo sobre a sua vida que você nem sabe se Deus falou para você? E outra, vão me desculpar, mas Deus não quer ninguém com espírito de coitadinho, espírito de fraco, espírito que não vai sair do lugar. Deus nos chamou para viver em novidade de vida e não dessa forma. E não pura e simplesmente nos conformarmos em viver uma vida medíocre. Veja bem, não estou falando de bens, não. Estou falando de coisas grandes, da glória dele, da presença dele, da vida dele. De buscar sempre mais dele. Só que para que isso possa acontecer, nós temos que buscar, desejar. Como essa menina agora há pouco, minha esposa falou, conhecemos tão nova. E ela estava desde ontem com um desejo. Vou louvar ao Senhor. Isso me alegra demais, porque você vê no dia a dia muitas crianças que estão aí fazendo N coisas e escutaram uma criança falar, eu quero louvar ao Senhor. Isso ainda traz esperança para nós. Esperança de que, se nós buscarmos, pode ser diferente. Mais uma vez, o posicionamento de forma clara no Senhor. E eu vou encerrando. Estou terminando aqui. Nós temos que parar e pensar em relação às batalhas que nós estamos vivendo. Será que todas as batalhas
batalhas realmente importantes? Ou será que nós temos nos atarefado, nos sobrecarregado com diversas atividades, muitas vezes tentando acumular vitórias, às vezes por bel prazer, pura satisfação do ego, e temos deixado as batalhas que realmente interessam ao Senhor em relação a nós? Será que nós temos parado para observar isso? Será que todas as lutas que nós temos vivido são lutas que são para nós? Ou será que são lutas que nós trouxemos para nós? É diferente. Bem diferente. A luta, uma coisa que eu vou te falar. Se forem lutas que o Senhor preparou para você, primeiro, Ele vai à tua frente, cortando todo o laço de leão, te protegendo, te livrando, te salvando. Só que, se forem lutas que você foi atrás, pode haver apenas a misericórdia do Senhor. É completamente diferente. Aquela situação onde você vai se desgastar, vai cansar, vai se abater, e muitas vezes você não vai conseguir nem terminar de tão cansado que você vai estar. Então é momento de você chegar para o Senhor e perguntar: Senhor, essa batalha que eu estou vivendo, o Senhor quer que eu realmente continue nela? O Senhor diz a palavra dele: busca, pedir e dar-se-vos-á. Buscar-me-eis e achareis. Se você buscar nele a resposta, com certeza ele vai te falar. Audivelmente, na Escritura, talvez através da boca do profeta. Mas sem resposta, você não ficará. É que muitas vezes temos medo de escutar a resposta que o Senhor vai nos dar. Esse é o grande problema. Temos que saber que armas utilizarmos. Em 2 Coríntios 10:4, não precisam abrir, eu vou ler para vocês. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir, para a destruição das fortalezas. Muitas vezes nós olhamos para uma pessoa e achamos que ela é o nosso inimigo. Muitas vezes um parente, muitas vezes um amigo, às vezes um patrão, sei lá, às vezes eu. E esquecemos que nós não lutamos contra as pessoas, mas muitas vezes lutamos contra aqueles que operam através da vida daquela pessoa. Por isso, a importância de você amar a todos, inclusive aqueles que te afligem. Por quê? Porque ele pode estar dando espaço para que o inimigo atue na vida dele. Mas o Senhor, através da tua oração, pode trazer refrigério à vida daquele homem, pode trazer libertação à vida daquela pessoa. E através disso abençoar a sua vida e a vida dele. Olha só. E quais são as armas certas para utilizar nesse tipo de batalha? Meditação da palavra, tempo de separação e comunhão, santificação, consagração, depender de Deus. Pastor, mas é muito difícil eu depender completamente de Deus porque você não sabe a situação que eu estou vivendo. Eu realmente não sei, mas o Senhor criou os céus e terra, Ele te conhece. Desde antes da fundação do mundo. Antes de você precisar disso que você está falando, Ele já sabia. E mais uma vez, Ele continua suprindo o necessário. Lembra do que está lá em Mateus 6,3? Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Tem uma vírgula no meio, um tempo de respirar. Mas por quê? Porque também há um tempo para todas as coisas, inclusive um tempo do Senhor suprir aquilo que você precisa. Você está aflito por quê? Hora de você buscar mais do Pai, para que Ele possa acalmar o seu coração. Só que para você depender completamente do Senhor, você tem que conhecer o caráter dele, o caráter de Deus, o Deus vivo, Deus santo, Senhor dos exércitos, aquele que cura, restaura e salva. Se você não tiver a convicção disso, dificilmente você vai conseguir descansar no Senhor. Você tem que ter um pleno entendimento de quem Ele é na sua vida. Quem Ele é para você?
alguém que apenas supre o que você precisa, ou ele realmente é Senhor da sua vida? Ele é o amado da sua alma. Ele é aquele que você deseja. Talvez até quando não vê a hora de estar com Ele, na presença dEle. Nós só conseguiremos realmente conhecer o caráter do Senhor à medida que buscarmos e estivermos na presença dEle. E isso fala de um único ponto, que eu fecho aqui. Focar na recompensa de Deus. Davi sabia que havia uma recompensa. Só que eu queria que vocês pensassem: qual é a recompensa que você está buscando hoje? O que você está buscando no Senhor? O que você precisa dele? Ele pode suprir toda a necessidade, sim. Ele pode todas as coisas. Só que antes de qualquer recompensa, pensemos terrenamente. Eu peço que vocês fechem os olhos em nome de Jesus. Todos. E se você fechar os olhos hoje e descer à sepultura, como seria? Você tem buscado a nova Jerusalém celestial? Que é a verdadeira recompensa do Senhor para aquele que nele crê. Você tem buscado se regozijar verdadeiramente no Senhor, ter prazer nele, aquilo de você ouvir alguma coisa da palavra de Deus e o seu coração se alegrar e se inflamar na presença dele. Porque sem isso vai ser muito difícil você vencer qualquer batalha. Por quê? Porque você estará lutando com as armas erradas. E talvez você olhe para o filisteu e acabe correndo. Só que o Senhor, Ele não derramou em nenhum de nós, nenhum do povo de Israel, espírito de medo, nem de coitadinho. Pelo contrário, nós somos filhos do Rei, servos do Rei, e temos direito à glória dele, de tudo aquilo que provém dele, porque nos abençoa. Só que hoje Ele está lhe chamando para um algo particular, para renovar a aliança com você. Se porventura você está entristecido, é noite de você se derramar, se quebrantar na presença do Senhor e falar: Senhor, eu quero mais de Ti, Senhor. Eu quero sentir mais a Tua presença. Eu quero ser abraçado pelo Teu abraço de amor. Senhor, eu quero viver experiências novas no Senhor. Sabe, Senhor, lembra aquele momento, o momento que eu te conheci, lá no primeiro amor? Eu quero voltar lá. Eu quero voltar lá, Senhor, e sentir aquele fogo, aquela paixão, aquela alegria, aquela presença. Aquele momento que o Senhor me abraçou e me confortou, mas também me alegrou. Aquele momento tão especial onde eu fiquei cheio de Ti. E nessa noite, Senhor, eu quero diminuir para que Tu cresça na minha vida. Senhor, faça-se a Tua vontade sobre as nossas vidas. Mas eu quero, Senhor, eu quero ser renovado por Ti, inteiramente renovado em Ti, Senhor. Eu quero voltar para as primeiras obras. Quando eu corria, falava do Senhor, tinha alegria de compartilhar as coisas do Senhor. Porque eu sei, quando eu faço essas coisas, o Senhor também me abençoa com a Tua presença, com a Tua vida. Limpa o meu coração e a minha mente. Eu te peço isso, Senhor, essa noite, para que eu possa manter o meu foco em Ti, para que o inimigo das nossas almas não me engane mais. Ele tem tentado, tem oprimido, tem tentado me entristecer, mas eu sei, Senhor, que o Senhor é a fonte de água viva, de onde jorra não só toda a vida, mas toda a alegria, Senhor. Eu sei que o Senhor pode todas as coisas. Então, Senhor, vem nessa noite e toma o meu ser, toma o nosso ser, Senhor, e nos renova em Ti, nos capacita, Senhor, nos fortalece. Temos vivido diversas lutas, Senhor, mas te peço nessa noite, nos mostra quais são as lutas que nós devemos verdadeiramente lutar, para que nós possamos fazer a Tua vontade aqui na terra, da mesma forma como ela já acontece naturalmente no céu. Aleluia. Aleluia.
Sabe, Senhor, nós não sabemos quanto tempo nós teremos nessa terra. Então, Pai, o tempo que nós passamos aqui, queremos passar fazendo apenas uma coisa: te louvar, te bendizer, te engrandecer, pois o Senhor é digno, o Senhor é santo, o Senhor é merecedor. Somos eternos devedores, Senhor, e sabemos que por mais que façamos, nunca pagaremos essa dívida, mas fazemos isso, Papai, com alegria, por prazer, por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Eu me lembro, Senhor, de onde o Senhor me tirou, e sou grato por isso. Quantas lutas, quantas dificuldades. Oh, Senhor maravilhoso, obrigado, Senhor, pelo pão que o Senhor tem colocado na nossa mesa, pelos livramentos, pelo teu cuidado, pelo teu zelo, pela tua misericórdia, pelo teu amor, pela tua aliança, Senhor, que mais uma vez renovou conosco, aleluia. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que eu sei que o Senhor fez, mas também por aquilo que eu nem sei. O que eu sei é que o Senhor faz coisa grande na nossa vida. Isso eu sei, porque o Senhor é grande, e não há coisa pequena que vem de ti. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Senhor, eu peço, Papai, que eu sinta aqui no meu coração corações que estão aflitos, apertados, doloridos. Entra nessa noite com o teu bálsamo, derrama o teu óleo, Senhor, e cura, Papai, ali onde está doendo. Visita, Papai, a mente desse que está com dúvida agora, Senhor, que está aflito porque o inimigo tem tentado enganá-lo. E mostra que só há um caminho, e esse caminho é o Senhor. Só há um caminho para que nós possamos viver em paz, em regozijo, em prazer, em alegria. Aleluia, Jesus. Mas o crente é tribulado, ele é um bitolado. Não, nós temos prazer no Senhor, nós somos gratos ao Senhor. Aleluia. Nosso prazer é estar o tempo todo falando desse Pai maravilhoso, estar na presença dele, como acontecia com Adão na viração do dia, que ele tinha prazer em estar ali face a face com o Pai. É esse mesmo prazer que nós buscamos. Nos ensina, Senhor, a ter esse prazer de buscar o Senhor, de viver na sua presença, pois é a nossa alegria, Senhor. Nós queremos ouvir a tua voz, queremos ouvir aquilo que o Senhor tem para falar, Senhor. Queremos, Papai, como um pai abraça uma criança, queremos sentir esse mesmo abraço. E, Papai, quando sentir esse abraço, nos derramar, chorar e compartilhar com o Senhor as nossas lutas, pois queremos, Papai, que o Senhor participe de todas elas, esteja à frente, Papai, de todas elas. É o que nós te pedimos, Papai. Nós queremos que o Senhor participe de tudo. Nós sabemos que o Senhor sabe de tudo, mas nessa noite entregamos ao Senhor tudo, Papai, tudo aquilo que tem nos entristecido. Entregamos nossa vida, entregamos nosso ser. Não queremos, Pai, ficar preso a nada, nem coisa alguma. Entregamos as tuas mãos, pois sabemos que a tua vontade é boa, é perfeita, é agradável. E sendo assim, é o melhor para nós. É o melhor para nós. E eu creio, Papai, por isso estou falando. E não peço apenas por mim, mas peço pelo corpo da igreja. Peço por todos nós. Pois eu creio, Papai, que coisa grande o Senhor tem feito no nosso meio. Mas eu creio que ainda mais o Senhor fará. Como se eu derramado alegria. Alegria. Essa alegria maravilhosa de poder estar na tua presença, sentir teu toque. Aleluia. Deus maravilhoso. Eu te agradeço, Senhor, por tudo, Papai, que o Senhor tem feito por mim, pela minha casa, por essas pessoas. Te agradeço, Papai, sou grato por tudo, Papai. Louvado e exaltado seja o teu santo nome, em nome de Jesus.